Opa, glória a Deus. Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, povo abençoado de Deus. Começa agora a luz da palavra, segunda-feira, todo mundo descansado. Aliás, esse final de semana na Hebron teve atividade, né? Nós oramos aí 6 horas, praticamente não, 6 horas, só que não foram seguidas, né? No sábado, aí 3 horas aí pela manhã, né? Entre a manhã e a parte da tarde, e depois às 18 até às 21. Então, glória a Deus aí. Passando o final de semana ligadinho, glória a Deus, né? Bom, pessoal, deixa eu cumprimentar o pessoal da rádio também, pessoal da Rádio Hebron, sejam todos muito bem-vindos, boa noite com muita alegria. Começa agora a luz da palavra, então a gente interrompe, eu sei que você estava ouvindo o louvor, mas a gente entra agora ao vivo, né? Toda vez que a gente entra ao vivo, para a rádio, o louvor está tocando, e assim que a gente encerra, volta ao louvor, atividade normal aí. Lembrando que a nossa rádio é uma rádio 100% Jesus, toca 24 horas por dia de louvor, 7 dias por semana, não para. Só para realmente quando a gente entra, amém? Para você que não conhece o aplicativo da rádio, um aplicativo super tranquilo, super leve. Você baixa aí no teu aplicativo, o aplicativo aí na tua lojinha, no teu celular. É um íconezinho, vai ficar no teu celular, super leve, não pesa. Você consegue ouvir, consegue manusear todo o celular ouvindo louvor, fechar a tela, fazer o que você quiser. E você consegue ainda salvar e compartilhar. Então, muito 10. Clicou lá, você tem todo acesso na rádio. O único problema para quem tem iPhone não tem o aplicativo. Aí você tem que entrar na página da internet, no www.radiohebron.com.br. Amém? Você não consegue baixar, mas você consegue ouvir o louvor, fechar a tela, isso tudo dá para fazer também. Amém? No iPhone aí. Só não dá realmente para baixar o ícone que não tem. Quem tem iPhone sabe como é que é. Tudo do iPhone é um pouquinho diferente, né? Tem um custo, enfim. Tudo aquilo que vocês já sabem. Bom, deixa eu falar um pouquinho, pessoal, de como que foi aí o final de semana da Hebron. Nós tivemos um culto hoje extraordinário, né? Extraordinário não porque fui eu que estava ministrando, mas pela palavra que o Senhor nos ministrou. Nós fizemos um apanhadão aí, né? O Senhor falou grandemente sobre o mês inteiro, sempre acrescentando alguma coisa. O púlpito é um lugar extraordinário, porque quando você está aqui, às vezes você se programa para falar algumas coisas, chega aqui o Senhor te toma e você vai falando outras coisas completamente, não diferentes, mas diferentes daquilo que estava programado. E esse é o lado bom de estar na obra, né? Quando você chega aqui, o Senhor vai te acrescentando uma série de coisas. E ontem nós vimos praticamente tudo que a gente viu durante o mês, né? Só que o Senhor acrescentando coisas novas, liberando bênçãos. Então foi um domingo, assim que eu diria, extraordinário, né? Realmente saímos daqui abastecidos. Como eu falei para vocês, no sábado a gente já teve aí, né, 6 horas de louvor. Começamos 11 horas da manhã, paramos às 2, né? Isso, né, Bispo? Boa noite com muita alegria, Bispo. Boa noite com muito amor e alegria. Então, boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. Está aqui comigo, glória a Deus. Boa noite para todo mundo aí. Glória a Deus, nós começamos às 11, né? 11, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, do meio-dia a 1, né? Isso, fomos até 1 hora da tarde. E à tarde, às 18 horas, das 18 às 21. Então, nós passamos o dia inteiro aí na presença do Senhor. Glória a Deus. E nós temos aí os intercessores que estão 24 horas orando. Então, glória a Deus aí, está mais do que, né, abençoado. Depois do domingo tivemos a palavra extraordinária e começamos a semana aí. Semana passada teve propósito financeiro, então tem muita coisa começando aí. Essa semana é a semana de folga pra gente, né? Folga entre aspas, né? Porque nós não temos propósito. É raro uma semana da Hebron que não tem propósito. Mas esse mês nós tivemos 4 semanas, então tivemos até propósito a mais que normalmente não tem, que é o propósito financeiro. Porque normalmente a semana fechada no mês, né? Ela tem 3. Esse fechamos com todas, né? Porque nós tivemos 4 semanas no mês e aquele propósito que nem todo mês tem, que é o financeiro, nós tivemos na semana passada. Então realmente fechamos chave de ouro. Agora essa semana, como já é dia 1º, já é na quarta, esse final de semana nós temos Santa Ceia. Então a semana que vem a gente entra no relógio de oração. Aliás, falando em relógio de oração, pessoal, quem conhece a Hebron sabe que a nossa marca é a marca do relógio de oração. Todo mundo conhece a Hebron, ou se não todo mundo, a grande maioria conhece a Hebron por conta da rádio, do relógio de oração. Por quê? É um propósito que marcou a Hebron. Quando nós começamos a Hebron, começou justamente com o relógio de oração. Nós orávamos 24 horas por dia e a gente era dividido em 10 pessoas, quer dizer, cada um tinha que orar às vezes até mais de 2 horários. Por quê? Porque alguns trabalhavam e eu, a bispa naquela época, né, o bispo trabalhava, a gente tinha que dobrar os horários, enfim, foi fantástico, mas era um outro tempo. Depois o Senhor foi reformulando o relógio de oração e, enfim, o relógio de oração está até hoje. As pessoas conhecem muito por quê? Porque vir participar do relógio de oração é 1 hora só na presença do Senhor, só porque não é nem 10% do nosso dia. De 24 horas não é nem 10%, certo?
E aí você está lá. Às vezes a pessoa fala, mas 24 minutos. Não, 24 minutos não, faz as contas direito aí, as matemáticas da vida. Então nós ficamos 1 hora na presença do Senhor. Ali a gente vai adorar, a gente vai receber a palavra e a gente tira um espaço, né? Cria um espaço na nossa agenda, no nosso dia para o Senhor. Porque senão as coisas acontecem, naturalmente você se envolve com um monte de coisa e você esquece do Senhor. Isso é a lei natural das pessoas. Todo mundo tem um monte de atividade. Se você não tem atividade, você está com vontade de descansar, de dormir, de ver televisão, de ver um filme, enfim. Tudo isso vai te tomar, ir para a academia. E aí quando você chega no final do dia, você vai dormir, na hora que você deita, você fala, poxa vida, eu ocupei meu dia com tantas coisas. Eu criei um tempo para ir para a academia que eu não tinha, eu criei um tempo para ver um filme, eu criei um tempo para descansar, para ir para a faculdade. E criar um tempo, né? Ou seja, separar um tempo para o Senhor, que é quem te deu tudo isso, você não faz. Então o relógio de oração é uma grande marca de Hebrão. Então você começa a participar e as pessoas vão vivendo milagre. Então é algo extraordinário. Amém? Então nós começa a semana que vem, já fica atento aí, porque a gente manda um post naqueles que forem já cadastrados no telefone da Hebron, que é o 11 970 13 8161. Amém? 011 970 13 8161. Esse é o telefone da Hebron com o WhatsApp. Quem tem o telefone já cadastrado já está acostumado, recebe o link lá, você entra através do link e participa dos propósitos. Quem não tem ainda, chama no WhatsApp da igreja. E aí a gente vai colocar você, cadastrar você para você receber os links aí. Então toda semana que tiver propósito, a gente vai estar mandando o link para você e você passa a participar. Legal? Ou se você conhece alguém que quer participar também, vai multiplicando aí, passa o link e coloca a pessoa nos propósitos. Legal? Vamos lá, deixa eu comentar mais um pouquinho. Nós temos de segunda a sexta-feira, palavra do dia, a partir das 8h30 da manhã, com a bispa, 8h30, 8h40, nós começamos a palavra do dia e vamos até 10h30, 11 horas. Então são 1h30, 2 horas aí de programa, onde a bispa traz uma palavra, todos os dias uma palavra nova, uma palavra fresca, que maná cai do céu. Então você tem a oportunidade de já ir trabalhar com essa palavra, né, edificando a tua vida. Então já sai para trabalhar com essa palavra, ou no caminho vai ouvindo, enfim, ou vai ouvir no almoço, ou vai ouvir à noite, enfim, a palavra está lá para você. Amém? Depois nós temos um programa de quarta-feira também, além do a luz da palavra de segunda e quarta, das 7 da noite até as 8. Então toda segunda e quarta nós temos marcado a luz da palavra, só que é um programa de estudo. Então para você que quer oração, pode colocar no WhatsApp aí, a gente vai anotar, amanhã a gente intensifica no programa da bispa, que já é um programa completamente diferente de ministração da palavra, e no fim a bispa levanta o clamor. A gente coloca no caderno de oração e vai orando. Aqui a gente vai orar pela palavra, que é um programa de estudo. Amém? Então segunda e quarta-feira nós temos um programa de estudo das 7 às 8. Né? E de quarta-feira tem um programa novo que começou, são 12 propósitos, 12 quartas-feiras, às 15 horas, que chama-se Mulher Transformadas. A bispa tem trazido uma palavra, nós vamos entrar agora, acho que na quinta quarta-feira, a bispa vai trazer uma palavra novamente para as mulheres, edificando a vida das mulheres. E na sexta-feira, só que às 8 horas da noite, das 8 às 9, eu e o bispo Fabão, nós trazemos uma palavra, nós dividimos um pouquinho daquilo que o Senhor tem dado para nós, para os homens transformados, ou seja, uma palavra direcionada para os homens, mas tanto na quarta como na sexta, as mulheres e os homens têm participado. Amém? Então convido você a estar participando conosco, a receber esse maná. Amém? Então essa é a semana da Hebron, né? E domingo, logicamente, às 10 horas da manhã, todo domingo tem palavra, porque tem culto da família. Amém? Famílias conectadas em Cristo. Bom, recados dados, glória a Deus. Deixa eu ver quem está aí. Abram suas Bíblias, enquanto eu vou dando boa noite para todo mundo aí. Abre em 2 Reis, capítulo 11. Nós paramos no 10 e nós vamos começar agora no capítulo 11. Devemos ir pelo menos 11, 12, se der o 13. Amém? Bispão, abre a resfriada, tá? A rinite. Bispão, me fala para mim quem que está aí, porque aqui não dá para me ver muito certinho, mas eu vi que está o pastor Edu. Deixa eu tirar a telinha aqui. Pastor Edu, boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Edi, pastor Edi, boa noite com muita alegria. Cláudio Luiz Rodrigues tem estado conosco pela manhã, tem estado conosco à tarde. Glória a Deus, o Everton está conosco. Maurição deve estar aí na página da Gabriela Rocha, boa noite com muita alegria. Meu tio Cláudio do Espírito Santo. Cláudio do Espírito Santo, pô, faz tempo, hein? Glória a Deus pela vida dele. Tem o filho dele também que eu conheci aquele dia, como é que é o nome? O Júnior, Júnior, muito gente boa também, família abençoada, eu gosto muito aí. Seu Zé, que é meu parceirão de filme, glória a Deus pela vida dele também. Glória a Deus, ele seja muito bem-vindo. Bom, pessoal,
Quem foi entrando aí, eu não consigo dar boa noite, porque a gente vai começar a ministrar, não dá para a gente parar. Mas sinta-se abraçados aí, boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um, amém? Então abra sua Bíblia no capítulo 11 de 2 Reis. Eu vou orar, feche os seus olhos por um minuto e curte sua cabeça, vamos orar por essa palavra e vamos ministrar em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, Senhor, por essa noite abençoada que o Senhor nos preparou, Senhor. Quero te pedir, nos visita poderosamente nessa noite, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, nos capacita, Senhor, abre o nosso entendimento, Deus, para receber essa palavra e que ela venha frutificar, Pai, em nome de Jesus. Nos limpa, nos purifica de todo pecado e que possamos entrar na Tua presença, Pai, limpos de mão, puro de coração, Deus, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também nesta noite, Senhor, tira tudo comichão dos nossos ouvidos, toda sonolência, apostasia, cansaço, Pai, em nome de Jesus, caia por terra agora, Pai, para que a gente possa ouvir essa palavra e entender, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também, usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, nessa noite, na minha vida, na vida dos teus servos, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, como de costume, vamos dar uma voltadinha aí no capítulo 10, que a gente viu aí, praticamente capítulo 9 e 10, falando sobre Jeú, né? A aguinha que está quente, eu já falei bastante, né? Bom, Jeú foi levantado pelo Senhor, né? Ele era general, né? Um capitão, foi levantado pelo Senhor, foi lá e destronou toda a casa de Acabe, matou, praticamente dizimou toda a casa de Acabe. Logicamente, evidentemente, os homens do sexo masculino, ele foi matando todo mundo. E também, né, eliminou Jezabel. Por quê? Porque era uma praga que tinha e estava dando problema, né? Por quê? Porque na realidade quem governava naquela época, no lugar de Acabe, era Jezabel. Essa passagem todo mundo já conhece, eu já ministrei isso. Mas o que acontece? Jeú veio, o Senhor levantou ele, colocou ele como rei e deu essa missão para ele, para extirpar, para resolver o problema de Israel. Lembrando que nessa época nós tínhamos dois reinos, o reino de Judá, né, e o reino de Israel. Esse verso aí é o reino do norte e reino do sul. Então o reino do sul, Judá, reino do norte, Israel. E o que acontece? E ele foi para essa missão de resolver o problema de Israel. Só que nesse meio do caminho as famílias estavam cruzadas de Israel e Judá por conta do casamento do filho de um com a filha do outro. O filho do rei de Judá tinha casado com a filha do rei Acabe. Então, por conta dessa junção, os reinos estavam meio misturados, mas a ordem era acabar com a casa de Jezabel por conta de tudo que fez Acabe e Jezabel. Então ele veio, acabou com tudo isso, foi matando todo mundo e nessa confusão toda também matou o povo, o rei de Judá. Então matou o rei de Israel e também o rei de Judá, porque os dois estavam aliançados naquela época. E ali ele acabou resolvendo tudo isso. Então o capítulo 10, nós terminamos aí com a morte de Jezabel, né? Glória a Deus com a morte dela, e também relata depois de tudo isso a morte de Jeú. Lembrando que Jeú fez tudo que agradava a Deus, né? Cumpriu a missão dele de extirpar todo esse povo, só que depois ele começou a se perder no meio do caminho, né? O que era comum naquela época. O rei começava muito bem, como era a época de juízes, iam muito bem, 20 anos bem, depois começava a degringolar. E aqui com Jeú também não foi diferente, ele extirpou, limpou, e talvez na hora que ficou um pouco mais confortável, foi se permitindo algumas coisas. E isso vale lembrar que para os nossos dias de hoje, não mudou em nada. Então a gente vai para a igreja, às vezes por conta de uma enfermidade ou por conta de qualquer outra situação, a gente vai para a igreja, a gente busca do Senhor alguma coisa, o Senhor dá, a gente fica bem, começa a caminhar um pouco de tempo bem, só que as coisas começam a ficar tranquilas demais. E quando fica tranquilo, parece que quando não tem guerra, a pessoa começa a procurar coisa errada. E aí começa os mesmos problemas como foi com Jeú, talvez se contaminou no meio do caminho aí. Mas, o que acontece? A Bíblia relata que ele começou a se perder também com os deuses que Israel tinha levantado, as capitais religiosas lá de Dan e Betel, que tinham sido levantadas naquela época. Legal? Então terminamos aí nessa parte. Agora vamos lá no capítulo 11, que é o que a gente começa hoje. Vamos ler do versículo 1 até o 3, lembrando que agora nós vamos falar de Atalha. Atalha usurpa o trono. Vamos entender um pouquinho aí. Essa passagem também está lá em 2 Crônicas, tá bom? Vendo Atalha, mãe de Acásias, reis, que seu filho era morto, então veja bem, essa moça aqui, filha de Jezabel com Acabe, era mãe de Acásias, e vendo que ele morreu, né,
levantou-se e destruiu toda a descendência do rei. Ela começou a matar todo mundo da descendência do rei. Para quê? Para que esse rei não tivesse ninguém para assumir o trono. Então aquilo que escapou de Jeú, ou que ficou para trás aí, o que acontece? Essa mulher foi matando todo mundo, porque ela não queria que ninguém sentasse no trono. Muito parecido com o que os antecessores dela também fizeram, foram matando os irmãos para usurpar, para assumir o trono. E aqui ela faz exatamente a mesma coisa, ela pega e mata todo mundo da família para que ela pudesse assumir o trono. Só que aqui o que acontece? Tudo isso que tinha sido acontecido era em Israel. Aqui nós estamos falando de Judá, porque Atália, filha de Acabe com Jezabel, casou com o filho do rei de Judá. Essa maldade que ela está praticando, então presta atenção para você não confundir com tudo que eu ministrei na semana passada. Aqui essa mulher está extirpando os filhos para não assumir no reino de Judá, porque no reino de Israel já tinha feito. Lembram? O que aconteceu? Jeú não foi lá e matou todos os filhos de Acabe, todos os descendentes, para ninguém ter no trono, e aí ele assumiu o trono. Estão lembrados? Ele matou o filho de Acabe e saiu matando todos os descendentes do sexo masculino. Ok? Ali ele matou todo mundo, começou uma nova dinastia, que foi o que eu ministrei na quarta-feira, porque não tinha mais ninguém da linhagem de Acabe para assumir. Agora aqui o que acontece? Aqui nós já estamos no outro lado de lá, o reino do sul, que é Judá. Só que tem um intruso aqui. Quem que é? A filha de Acabe, que tinha casado com o filho do rei, lá com o filho do rei Josafá. Amém? Então veja que ela começou a matar todo mundo para ela poder cumprir os planos dela. O filho morreu e ela foi e matou quem? Matou os netos. É o primogênito e foi matando todo mundo que tinha que poderia assumir o trono. Ok? Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, presta atenção, um dos reis do Judá, irmã de Acásias. Então veja, essa mulher aqui é irmã de Acásias, essa Jeoseba, irmã de Acásias, que tinha morrido, filho dela, né? Presta atenção, tomou a Joás, filho de Acásias, tomou um dos filhos de Acásias e o furtou dentre os filhos do rei. Então ela conseguiu tirar um dos filhos do rei antes que Atália matasse todo mundo. Presta atenção. Aos quais matavam, e o pôs ele e sua ama numa câmara interior. E assim o esconderam de Atália e não foi morto. Então conseguiu escapar um aqui que não foi morto. Então, pegou muito possivelmente a criança bebezinha, pegou essa criança, você vai ver que era realmente uma criancinha, né? Conseguiu tirar e colocou num outro lugar junto com a ama, que era comum para amamentar a criança naquela época. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos nesse tempo. Atália reinava sobre a terra. Então o que acontece? Atália matou todo mundo, não tinha quem assumisse, ela foi assumir, usurpou o trono. Essa criança, como ficou escondida, quem teria que ser assumido como rei? Essa criança, só que também uma criança com 1 ano. Porque aqui, se essa criança vai assumir, nós vamos ver com 7 anos, essa criança tinha quanto tempo, então, quando ela foi escondida? 1 ano, a resposta está aqui, a matemática está clara aqui. Então essa criança, a irmã de Acásia fez o quê? Pegou essa criança e escondeu essa criança, deu com uma ama lá e falou, vai alimentando a criança, amamentando, e vai cuidar dessa criança, então essa criança não foi morta. Amém? Atália era filha de Acabe, e quando seu filho Acásias foi morto, ela decide tomar o poder, e para isso manda matar todos os netos e qualquer que pudesse atrapalhar a conquista dela do trono. Então ela tinha um objetivo único, assumir o trono. Então ela falou, vou extirpar, vou matar todo mundo, mas eu vou assumir o trono. Amém? Ela tinha sem dúvida as características de sua mãe Jezabel, evidentemente, né? E conseguiu desta forma reinar por 7 anos sobre Judá. Então veja que essa mulher usurpou um trono, uma mulher naquela época, né, assumia, a gente conhece poucas mulheres que tiveram grandes posições, né, na Bíblia, né, principalmente no Velho Testamento, e o que a gente vai ver é o que? A rainha, a gente teve rainhas, né, que tiveram atividade, mas estavam sob o comando do Senhor, né, aliás, o comando do rei, e nós tivemos Débora, que é muito citada porque foi juíza, e ela governou sobre um determinado período, numa determinada região, que aliás, quem não entende o livro de Juízes, vale ressaltar, se você pegar o livro inteiro de Juízes, você vê que passou entre 350 a 400 anos, e as pessoas falam, poxa, mas eu pego lá os reis, os juízes que tiveram naquela época, era muito mais de 400,
Então vale lembrar que a região era grande, é como se você pegasse o Brasil inteiro. Então, se fosse dividir em 3, 4, tinha um rei aqui, um juiz aqui em São Paulo, um juiz lá no sul, um juiz lá no norte, mais ou menos assim, só para você entender, tá? Então, por isso que o tempo às vezes não bate quando você soma a quantidade, porque um camarada ficou lá 40 anos, o outro ficou 80, não sei o que, quando você vai ver, pô, mas deu muito mais de 400. Então, só para você entender a analogia que eu estou fazendo aí. Então, o que acontece? Aqui essa mulher então usurpou o trono e assumiu uma posição importante naquela época. E ela reinou por 7 anos. Vamos ver aí depois. Joás, ungido rei de Judá. No 7º ano do reinado de Atália, Joiada, sacerdote, coloca seu plano para colocar Joás como rei de Judá. Quem era Joás? Aquele garoto que tinha sido escondido. Lembram? Que escondeu um garoto com 1 ano de idade? Presta atenção. O plano dele dizia respeito à guarda real e a apresentação e o coroamento do legítimo herdeiro real, coincidindo com uma mudança da guarda do sábado que era proposto naquela época. Então ele prepara para colocar esse garoto, esse menino no trono. Só precisava coroar ele, então tinha que esperar um dia certo para que ele não fosse morto. Afinal, a Atália, para matar mais um, não era nada impossível para ela. Ele chamou os capitões e revelou a eles que o jovem Joás estava vivo. Então, agora a criança estava com 7 anos, ele chega lá e revela para todo mundo, olha, tem um herdeiro, a Atália está no trono, mas o trono não é dela. Tem um herdeiro, ele está vivo, aonde que está? E aí ele foi comprovar para todo mundo que a criança estava viva. Era um príncipe, portanto, herdeiro, e a Bíblia não relata, mas talvez ele tivesse apresentado algumas provas, deve ter orado muito, inclusive, por esse evento. A Bíblia não relata, mas logicamente os caras não iam olhar para ele só porque ele é capitão e acreditar, até porque iam de encontro com uma mulher que, querendo ou não, era rainha, estava no lugar lá, usurpando ou não, ela estava no trono. Então, muito provavelmente, ele deve ter apresentado algumas provas por conta disso. Então, os homens da guarda o seguiram o seu comando, dividindo os grupos homens nos portões principais do reino lá. E é possível, inclusive, que isso tenha ocorrido também porque eles estariam desgostosos com a maldade de Atália. Então, também é possível que todo mundo tenha cooperado muito facilmente, porque filha de Jezabel, filha de peixe, como diz o ditado mundano aí, peixinho né? Muito possivelmente ninguém estava contente com o governo de Atália, que, aliás, péssimo. Mas, então, talvez tudo isso também contribuiu. Vamos ler o versículo 10 a 12 aí. O sacerdote entregou os capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa do Senhor. Os da guarda se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, e até o altar, e até o templo para rodear ao rei. E então Joiada fez sair o filho do rei e pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro de testemunho. E eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritavam: viva o rei! Então aqui eles fizeram a coroação efetiva da criança com 7 anos de idade. Presta atenção, porque essa passagem nós vamos ver, e nós vamos continuar vendo isso, e vai falar inclusive em alguns profetas por conta dessa passagem. Então eu vou frisar agora, nos comentários que eu vou fazer agora, e lá na frente, na semana que vem provavelmente, eu vou lembrar vocês dessa passagem, vou frisar novamente para que fique claro para todo mundo, ok? Uma observação importante aqui, se passou despercebido para alguém, presta atenção. Essas lanças que eles estão dizendo, elas não eram de ouro e nem de prata, aparentemente. Por quê? Porque elas foram ignoradas por Sisaque, rei do Egito. Quando ele saqueou o templo e os palácios dos templos de Roboão, o que ele fez? Ele foi lá e saqueou. Ele saiu, lembra essa passagem? Eu ministrei para vocês. Ele saiu lá do Egito, foi lá e saqueou o reino. Aí ele fala: pô, bispo, e agora estão dando lança, estão dando para esse povo, mas não está dizendo que é aquele tesouro da casa do Senhor? Fala: pô, bispo, isso é incoerente? Não, não é incoerente. Eles entraram lá e saquearam. Mas saquearam o quê? Aquilo que aos olhos dele era mais importante, o ouro e a prata. Então, muito possivelmente, essas lanças, todo esse material que estava sendo usado, que estava dentro da casa do Senhor, não era de ouro essa parte. Era alguma coisa que sobrou lá de Davi ou não. Mas assim, muito possivelmente não era de ouro. Por quê? Porque eles tinham sido saqueados. E isso, se você tiver dúvida, está em 1 Reis, capítulo 14, versículo 26, está lá.
ok? Só para registrar aí. Com Joás como rei, a aliança davídica se mantém conforme o Senhor prometera. Então não era algo por acaso que estava essa criança sendo ungida, foi preservada por Deus, evidentemente, e agora estava assumindo o reino. Por quê? O Senhor não tinha prometido, vamos lá, vamos puxar a raiz. O Senhor tinha prometido que não ia faltar da descendência de Davi no trono. Se essa criança morresse, não tinha mais ninguém da linhagem de Davi para assumir o trono. E Atália ia assumir o trono, ia mudar completamente a linhagem, ia pegar a linhagem de Acabe, porque ela é filha de Acabe e Jezabel. Só que o Senhor tinha feito uma promessa para Davi lá atrás. Então essa promessa para se cumprir, olha quanta coisa aconteceu no meio do caminho. Você está entendendo que às vezes a gente vai ministrar no domingo e fala, olha, Deus tem uma promessa na sua vida, Deus vai fazer, Deus aqui, as pessoas falam, mas, né? Olha o que Deus movimentou. Presta atenção, todo mundo foi dizimado, só uma criança foi preservada com uma promessa a se cumprir, que ele tinha feito para Davi. Lá quantos reis já tinham passado aqui? Vários reis depois de Davi. Consegue entender isso? Tudo bem, da descendência de Davi, mas tinha passado vários, e para se cumprir estava aqui. E outra, Jesus não vem da descendência também de Davi, da casa de Davi? Então olha quanta coisa aqui foi movimentada por conta daquilo que o Senhor prometeu. Amém? É lindo demais. Vamos lá, agora a morte, né? E a morte de Atália, mãe de Acasas, filho de Acabe e Jezabel, que também está em 2 Crônicas aí. Vamos ler do versículo 13 até o 16. Ouvindo Atália o clamor da guarda do povo, veio para onde esse se achava na casa do Senhor, orou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães, os tocadores de trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas. Então Atália rasgou o seu vestido, e clamou, traição, traição. Só que lembrando, o povo não tinha entendido tudo que ela tinha feito. Ela encobriu os rastros, muito possivelmente. Então o povo, até quem não sabia, o desavisado, glória a Deus, apareceu uma criança que é filho do rei. Então não é que, até quem gostasse evidentemente de Atália, era uma lei do que vinha, então não era novidade para ninguém. Apareceu a descendente, o cara tem que assumir o trono. Era a história, era assim, o mandamento exigia isso. Só que aqui acontece, começaram a gritar traição. Ela gritou traição por quê? Ela se sentiu traída. Mas na verdade quem fez a traição foi ela. Amém? Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e diz-lhes: fazei-a sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matai-o à espada, porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Quer dizer, vai matar ela? Mata, mas não mata dentro da casa do Senhor. Mata ela durante quando ela estiver no caminho do palácio, mas não mata dentro da casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela pelo caminho da entrada dos cavalos, e foi à casa do rei, onde a mataram. E aqui a gente já ministrei também as portas. Aliás, esse ano eu ministrei sobre as portas aí no começo do ano, se não me engano. Cada porta, a porta que representa isso, a porta que representa aquilo, você vê que está falando que ela saiu pela porta dos cavalos. Uma porta importante, onde entrava toda a guarnição, onde entravam os animais, onde entrava o exército. Olha aqui, e foi justamente por ali que ela morreu. Primeiro, ela achou que tinha acabado com todos os sobreviventes da casa de Davi. Primeiro erro dela. Eis que Joás, o herdeiro descendente que sobreviveu, agora assumiu o trono. Então você imagina para ela, quando ela ouviu todo mundo gritando, estão coroando quem? Se eu que sou a rainha. E aí ela descobre que tinha alguém vivo. A morte dela era necessária, por quê? Pois com ela morta, o jovem, o rei, estaria a salvo. Pô, o moleque já matou todos os irmãos dele, para fazer mais alguma coisa para matar ele, né? Não era nenhuma dificuldade para ela, né? Mas os sacerdotes não permitiram a execução dela no templo, então permitiram que a matassem, mas na casa do rei, mas não efetivamente no palácio. Amém, pessoal? Tá claro até aí? Eu acho sem problema nenhum, né? Então, lembrando que essa mulher, essa rainha, estava em Judá, nada a ver com o povo de Israel. Legal? Vamos lá. Aliança de Joiada. Joiada é o sacerdote. Vamos ver o que acontece aí a partir do versículo 17 ao 18. Aqui um sacerdote que foi ungir a criança como rei.
Está lembrado? A irmã escondeu o sobrinho e agora entregou para o sacerdote colocou ele como rei. Ok? Vamos lá. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei, e o povo para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares, as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mas mataram perante os altares, e então o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Então olha importante aqui, você vê que a Atalha estava tão contaminada, que o que tinha aqui no templo? Tinha um templo de Baal. Para você ver como que essa mulher Profanou o templo. Profanou, filha de quem ela ia fazer o quê? Ela estava já embutindo em Judá a mesma malignidade que existia em Israel, com relação aos templos que Jeroboão começou lá quando houve a divisão das tribos. Ele começou e o negócio só foi feito. A glória a Deus que Judá não teve templo. O povo até se contaminou, quis adorar, mas não fizeram um templo efetivamente. Agora lá não, fizeram 2 templos. 2 capitais religiosas, e nessas 2 capitais eles adoravam a Baal. Então a primeira coisa que foi feita aqui, que Joiada fez? Tira todos aqueles, daquilo que é do templo, daquilo que é de Baal, e aí derribaram diante do Senhor. Amém? A renovação da aliança aqui era importante, só que agora ela precisa manter um compromisso e a responsabilidade para com o Senhor, ou seja, eu precisava preservar a partir de agora, tirei Baal, tirei a contaminação, eu preciso preservar a lei. Por quê? Porque senão Judá ia andar no mesmo caminho de Israel, que andou por um tempo, mas senão ia começar agora. E a gente vai ver que Judá vai ser preservado em determinado momento. E pouco tempo está para frente aquilo que nós vamos ver. Amém? Colocaram então o rei no trono e todo o povo se alegrou e a terra ficou tranquila após a morte de Atalha. Era Joás, presta atenção, da idade de 7 anos quando fizeram o rei. Aí você vai falar para mim, poxa, mas como colocar uma criança com 7 anos quando era rei? Para colocar como rei? Então naquela época é o seguinte, a lei previu o quê? Uma linhagem, morreu o primogênito que assume e por aí vai. Não tem outra história. Né? Nós tivemos um caso, por exemplo, de um rei que ele não tinha filhos e o irmão assumiu no lugar dele. Lembra que eu comentei com vocês a semana passada? Agora nesse caso aqui não, quer dizer, continua na linhagem, não tinha outro para assumir, então tinha que ser esse garoto. Só que o que é interessante, presta atenção, evidentemente a gente vai ver na escritura, mas já vou antecipar para vocês, o que acontece? Quem governou e quem ajudava a governar e quem dava as ordens era Joiada, o sacerdote. Entendeu? Não era uma criança com 7 anos, evidentemente não é. Tanto isso que eu estou falando para vocês é verdade, e é isso que eu quero que você preste atenção, porque isso aqui lá na frente, a semana que vem, provavelmente nós vamos ver isso, e é esse detalhe que eu quero deixar para vocês. Por exemplo, nós vamos ver que aqui vai ter um reinado muito bom com Joiada, sobre o comando, né, do rei, mas assim, ajudando o rei a governar. Ou seja, ele que estava ditando todas as regras, muito provavelmente, porque uma criança com 7 anos não ia fazer isso. E quando ele morre, a gente vê o que? Passado algum tempo, o que acontece? Quer ver? Ele reinou, só para vocês terem ideia, você vai conseguir entender agora. Joás reinou 40 anos. Então, quer dizer, se ele tinha 7, ele reinou até os 47 anos, ok? Matemática tranquila aí, fácil? Ok, então ele reinou até os 47 anos. Depois nós vamos ver, eu faço o cálculo para vocês se eu conseguir os números certinho. Mas o que acontece? Eu não sei se na metade, com 20 anos ou com 30 anos, que ele estava reinando, logicamente boa parte, Joiada governando, porque ele era uma criança. Quando ele começou a governar e Joiada morreu, você vê que Judá começa a se perder. Então fica muito claro que enquanto ele estava sendo auxiliado pelo sacerdote, o reino e a vida dele é muito bem. Olha que interessante. E isso é igual aos dias de hoje. Por isso que eu falo, a luz da palavra é tão lindo, porque não é uma ministração de culto que a gente faz no culto, na revelação, mas você começa a ver, ele está ligado exatamente com tudo aquilo que nós estamos vendo hoje. Por quê? Você vê que ele caminhou muito bem enquanto ele estava com o sacerdote auxiliando ele. Pois o sacerdote morreu, e eu vou mostrar isso para vocês semana que vem, você vê que ele começa a perder o rumo das coisas sobre Judá. Então, quer dizer, fica muito claro, e aí eu posso afirmar para vocês, que quem estava governando era Joiada e não era ele. Porque quando ele morreu, o que aconteceu? Judá se perdeu. Mas eu falo para mim, é coincidência? Não temos Deus de coincidência, temos Deus de propósito. E essa criança também com 7 anos não podia reinar nada.
Desculpa. Que sabedoria, por mais que Deus desse sabedoria, vamos analisar, não era normal. E aí quando você pega a história, você começa a entender por quê. Você vai ver que depois que o profeta morre, o sacerdote morre, começa a degringolar. Então, isso a gente vê nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, o quanto é importante a gente ter a direção no sacerdote. Eu estava até brincando hoje com o bispo Fábio, a gente estava comentando dentro do carro, uma conversa informal, eu e o bispo, e eu estava falando assim, você vê quanto que a gente se afasta da presença da bispa, que é o anjo da igreja, não é que vem retaliação. Nós começamos a nos perder, porque nós precisamos dessa intimidade. Nós temos intimidade com o Senhor no nosso quarto, nós temos intimidade com o anjo da igreja, que recebe o maná, que recebe a direção para a igreja. Aquilo que Deus dá direção para a igreja, para ela, Ele não vai dar para mim, porque ela é o anjo da igreja. Então Ele pode falar alguma coisa comigo no particular, tratar alguma coisa, mas a direção para a igreja Ele dá para ela. E quanto mais próximo eu estou do sacerdote, fica muito mais difícil. Primeiro, da gente se contaminar, da gente se perder no meio do caminho. É difícil caminhar com o sacerdote? É difícil. Mas eu vou falar para você, é muito mais fácil do que você andar num mundo onde a contaminação é muito rápida, e para você pegar o retorno é muito mais difícil. Amém? Hoje está muito quente. Vamos lá, capítulo 12. Vamos lá. O reinado de Joás. Então Judá, ele reinou 40 anos e fez o que era reto. Ainda assim, pelo tempo que reinou, o Senhor declara na palavra que ele fez o que era reto. A gente vai ver que ele se perde um pouco no final, por conta de tudo isso que eu expliquei para vocês, mas ele foi um rei bom. E glória a Deus, 40 anos. Imagina você ter 40 anos com um rei ruim, e Israel não teve nenhum bom, com exceção de Jeú, que foi que extirpou a casa de Acabe e reinou lá em Israel por um tempo. Tirando ele, o restante não sobra ninguém, né? E a Bíblia nem relata que ele foi um reino bom, porque ele se contaminou, mas foi o único, o restante nenhum, a Bíblia relata que foi bom, pelo contrário, que foi mal. Mas aqui nós temos um rei que foi 40 anos muito bem. Vamos ler do versículo 1 até o 6 aí. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, a reinar 40 anos, reinou em Jerusalém. Era o nome... só um minutinho, aqui fica evidente, logicamente Jeú já morreu, mas aqui agora vai contar a história de Joás. Então, presta atenção para você não confundir. Aqui está falando que quando ele começou a reinar em Judá, Jeú estava reinando em Israel, ainda estava vivo. É só para mostrar essa informação, ok? Dá para entender? Ficou claro? Ficou claro, Anderson? O que acontece? Agora nós vamos contar a história dele e vai voltar um pouquinho. Então ele pegou e deu um tempo que o outro era rei de Israel. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor. Está vendo? Todos os dias em que o sacerdote Joiada dirigia. Olha aqui, Olha, e aqui no Senhor estou dizendo, não está escrito. Vamos lá de novo, versículo 2. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Ou seja, não foi todo o tempo que ele reinou, mas enquanto o sacerdote Joiada o dirigia, o auxiliava, ele reinou muito bem. A partir da hora que Joiada fechou o olho, aí o negócio... Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E aí eu vou explicar já para vocês o porquê disso. Disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxerem à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate das pessoas, o resgate pelo preço, né, de alguma deformação, algum pecado, coisa e tal. Lembra que eu já ministrei isso para vocês lá em Levíticos, em Números, tudo isso aí, tá? A saber, a taxa pessoal, o resgate da pessoa, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente à casa do Senhor, recebam-nos os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e a eles reparem os estragos da casa onde quer que se encontrem. Ou seja, tudo aquilo que tiver de problema que tinha sido gerado por Atalha no reino, e que destruíram e coisa e tal, que era para usar esse recurso para cada sacerdote que recebia, e o restante usar para a obra do Senhor. Sucedeu, porém, que no ano 23º do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então ele, quando chegou um determinado momento,
ele viu que ainda não tinham feito aquilo que tinha que ter sido feito, que já tinha passado muito tempo, né? O dinheiro que tinha sido arrecadado não deu para fazer tudo que tinha que ser feito. Então ele vai tomar algumas atitudes aí. Uma das decisões importantes que Joás tomou foi a de levantar fundos a fim de reparar o templo. O dinheiro da coleta de impostos seria designado para o reparo. Passou 23 anos da obra e não tinham sido concluídas ainda. Então, está uma coisa errada aí. Joás queria saber qual era o motivo que a obra não foi concluída. Pô, mais de 20 anos, se Salomão, vamos lá. Tudo bem que aqui o rei, lembre-se de detalhe, antes de você falar o que você, não sei se alguém imaginou, mas Salomão não construiu em 7 anos o templo, ele demorou 14 anos para construir os palácios dele, lembra? Mas 7 anos ele foi para construir o templo. Poxa, bispo, 23 anos não fizeram o reparo? Detalhe, presta atenção, por isso que a palavra era cheia de detalhezinhos. Só que aqui nós estamos falando só de Judá, nós não estamos falando de todo Israel. Lembre-se, 10 tribos estavam em Israel e 2 tribos com o povo de Judá. Consegue entender por quê? Diminuiu a quantidade de gente, diminuiu a quantidade de pessoas pagando imposto, ou dizimando, como queiram, né? Para poder a obra ser concluída, de reparos. Amém? Está claro aí, pessoal? Bom, vamos lá. Talvez, ele quer saber o motivo. Talvez porque o recurso, né? Porque o recurso fora para o conserto e a manutenção dos levitas. Então o rei mudou a administração. Por quê? O que ele sugere talvez fosse usado muito mais para os levitas do que o reparo da casa do Senhor. É o que ele sugere, que tudo indica que ele falou por conta de não ter conseguido concluir a obra. Então os sacerdotes não receberiam o dinheiro do povo até a conclusão da obra. Veja que ele muda. Primeiro a casa do Senhor, depois as demais coisas. E mais, fez uma caixa com uma tampa, onde constava um buraco, como se fosse uma urna, né? E pôs na entrada da casa do Senhor. E ali deveriam ser depositados todo o recurso dos que traziam a casa do Senhor. Como uma oferta dos fiéis, você vai lá, né? Tem aquela urna, lá você vai e coloca o seu envelopinho, o seu dízimo, sua oferta, enfim. Era colocado lá. Assim que a caixa estivesse cheia, era levada aos responsáveis, que deveriam ser repassados aos carpinteiros que faziam a obra, bem como os pedreiros e etc. Quer dizer, todo mundo que fazia a obra era para ser levado esse recurso destinado diretamente para eles. Tudo para a casa do Senhor. Detalhe, esses homens não se faziam dar conta dos investimentos do dinheiro, porque na realidade contava-se com a fidelidade. Estava entregando para os sacerdotes, né, para os levitas, então para ser usado na obra do Senhor. Então ele não precisava que ele levasse para a administração, para ele ver, olha, vou gastar aqui, vou gastar lá. Quer dizer, ele entendia na fidelidade de cada um que pegou aquela urna, que recebia ser gastado na obra. Isso aí, para quem lida com o Senhor, sabe o que eu estou falando, né? Enfim, é uma responsabilidade, só que a gente está contando sempre com a fidelidade de cada um. Aquilo que você não fizer na fidelidade, é igual a história do camarada que entrega o dízimo na igreja, mas ele quer que o pastor, olha, o pastor entregou o dízimo, eu quero que você pinta ali de amarelo, ali de verde. Querido, você vai entregar o dízimo na casa do Senhor. Quem vai determinar o que vai ser feito com o recurso é o Senhor. O Senhor vai falar, agora eu quero que troque o púlpito, agora eu quero que faça isso aqui, agora eu quero que faça aquilo, eu quero que pinta aquilo outro, agora eu quero que arrume o altar, agora eu quero que troque as cadeiras. É o Senhor que determina. E quem conhece a Hebron sabe que é assim. A não ser que alguém entregue uma oferta, uma outra história. A pessoa que entregou o dízimo dela, mas, ó, eu quero comprar um negócio, entregue de oferta. Então, eu quero ofertar, né, uma mesa, eu quero ofertar uma, sei lá, qualquer coisa da igreja. É uma história. Agora, o dízimo, você vai entregar na casa do Senhor, e aí o sacerdote vai definir para aquilo que vai ser feito. Amém? A oferta pelos pecados não se traziam à casa do Senhor, eram para os sacerdotes. Lembram? Quando o cara tinha um pecado, ele levava lá um bezerro, um cabrito, enfim, e tinha aquele que não tinha condições, que levava como se fosse uma pomba. Tem tudo isso, nós já ministramos isso lá atrás, na época da lei. Ok? Quem tiver dúvida, tem material aí no YouTube. Versículo 17 ao 19, vamos lá. Então subiu Azael, rei da Síria. Lembra-se Azael que usurpou o trono, como comentei a semana passada? Ele matou o rei, lembram? Que ele matou o rei e assumiu o trono. Que o profeta Elias, o Senhor tirou ele da caverna e falou, vai lá, você tem que ungir o rei Jeú, que ele ungiu, né?
Você tem que ungir Eliseu, ele ungiu, e vai ungir o rei da Síria. E nós ministramos na semana passada. Está aqui Azael, aparece na história aí. Então subiu o rei Azael, que é o rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jorão e Acasa, seus pais reis de Judá, haviam dedicado, como também todo o ouro que se achava nos tesouros da casa do Senhor, que não tinha sido levado da casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria, e este se retirou de Jerusalém. Quanto aos mais atos de Joás e tudo que ele fez, porventura não estão escritos no livro das histórias dos reis de Judá. Então veja o que ele fez. Ele pegou o restante do ouro, que sobrou, aquilo que sobrou, quando ele viu que o rei da Síria vinha intentando contra ele, ele foi lá e mandou tudo lá para poder parar essa guerra contra o povo. Logicamente, a Síria não só ameaçava o reino de Judá, mas também de Israel por diversas vezes, né? Ele era muito usado pelo Senhor para colocar o povo no eixo, né? Vocês não estão entendendo? Para um pouquinho, vou mandar guerra para cima de vocês. E era sempre a Síria nessa época, era muito usada. Se a gente for pegar lá na terra, na época de Juízes, a gente vê muitos filisteus, os amalequitas, os moabitas, os querubitas, e por aí vai. Só que acontece aqui nessa época, a gente vê muito que se usava o povo da Síria. Então o rei da Síria foi muito usado para poder paralisar o povo. Essa invasão à Síria aconteceu quase no fim do reinado de Joás, tá? O rei, após a morte de Joiada, sacerdote, que é relatado inclusive em 2 Crônicas, mais um detalhe nós vamos ver lá depois, a apostasia tomou conta do seu reinado, e essa invasão seria resultado do julgamento por sua maldade. Você vê que as coisas não acontecem por acaso. Por isso que eu falo sempre, gente, nós não temos um Deus de acaso, nós temos um Deus de propósito. O que aconteceu? Morreu o profeta, o sacerdote Joiada. O que aconteceu? Jeoás começou a se perder. O que o Senhor fez? Mandou o povo da Síria lá apertar ele. Você está entendendo? Aí vamos lá, aquilo que a gente fala também. Olha, você vai plantar, a colheita líquida e certa. Então o pessoal pode brincar, você planta vento e colhe tempestade, ventania. O cara começou a fazer aquilo que não agradava a Deus. O que o Senhor fez? Vai lá o povo da Síria, assola ele. E ele fez o quê? Para não morrer, para não entrar numa guerra, perdeu todo o ouro, toda a prata, teve que entregar. Então é simples assim. Quem acha que vai fazer alguma coisa e vai ficar impune, estou dizendo que você vai pagar, deixa de pagar. A palavra está mostrando muito claramente tudo isso, né? Aqui, aquilo que você plantar, você vai colher. Plantou chuchu, vai colher chuchu, vai colher tomate. Amém? Conspiração contra o rei Joás. Vamos lá. No versículo 10 a 21. Levantaram-se os seus servos, conspiraram e feriram Joás na sua casa, na casa de Milo, que está na descida para Silá, por Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, e seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amásia, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui continua a linhagem aí, morreu um, assume outro. Amém? Mais uma vez, a Síria é usada por Deus para trazer juízo sobre um rei mau, porque se perdeu. Joás foi ferido na guerra, mas foi morto por seus servos para vingar a morte do profeta Zacarias, filho do profeta Joiadas, que tinha sido morto, e nem foi sepultado, inclusive, nos sepulcros do rei, apenas na cidade de Davi. E isso fica muito claro aqui. Porque sempre que é nos sepulcros da família, é sempre declarado, mas aqui fala apenas que ele foi sepultado na cidade de Davi, ou seja, na cidade de Hebron. Observação: essa descrição da morte, ou melhor, o porquê, curiosamente não é relatado aqui no livro de 2 Reis. Interessante, porque essa parte da morte de Joás não é relatado muito aqui em 2 Reis, é relatado só em 2 Crônica, que nós vamos ver lá na frente. Mas o seu nome não aparece na genealogia de Jesus também. E é interessante porque não aparece, porque lá você vai ver que na genealogia vai aparecendo um por um, né? Só que tem em Mateus e tem em Lucas, e quando a gente chega lá nós vamos ver essa diferença, o porquê. Amém?
Amasa, seu filho, reinou em seu lugar. Deixa eu ver o capítulo 13, se é pequenininho. Ó, o capítulo 13 é pequeno. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou terminar o capítulo 13 dentro de umas 5 minutinhos, porque na quarta-feira a gente vai entrar no capítulo 14, e aí na sequência nós vamos entrar já no primeiro profeta, que nós vamos no capítulo 14 até o versículo 21 a 22, e entra um profeta em cena aqui, um profeta que nós vamos ver aqui, Joel. Amém? Então, vamos lá. Capítulo 13. Jeoacás, só que aqui veja, Jeoacás e Israel. Amém? Não Judá, agora nós já estamos para Israel. Vamos lá na outra ponta agora. Conta a história de um rei, conta a história do outro. Assim, ó, sul e norte. Agora vamos lá para Israel. Vamos ler do versículo 1 até o 5. Deixa eu marcar aqui, vamos lá. No 23º ano de Joás, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel. E Samaria o reinou 17 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles, pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás fez suplicar diante do Senhor, e o Senhor ouviu, pois ouviu a opressão com que o rei da Síria o atormentava em Israel. E o Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. Veja aqui, ó, acabei de relatar para vocês que o rei da Síria estava assolando Judá. O que o rei fez? Pegou todo o ouro, pagou o camarada lá e deu uma sossegada. Aqui você vê que a Síria, ó, já estavam falando, que fez tudo que fez o seu pai lá, que Jeroboão começou com os pecados, o cara fez o mesmo pecado, era um rei mau. O que o Senhor fez? Manda a Síria lá também. Está entendendo? O que acontece? É a opressão. A Síria estava ali, ó. Se Judá apertava, o Senhor falava, vai lá, ele vem para cá. Ó, agora o povo de Israel, agora vai para lá. Então a Síria era muito usada nessa época, como eu acabei de falar para você. Então foi lá e começou a apertar eles aqui. Mesmo após o extermínio da casa de Acabe pelas mãos de Jeú, os reis de Israel voltaram aos mesmos pecados como os da casa de Jeroboão, e fazendo com que o Senhor os entregasse novamente à Síria. Quer dizer, matou Acabe, acabou com tudo aquilo ali na casa de Acabe. O povo insistia, o povo voltava para a mesma situação. É diferente de hoje? Não. O Senhor livra, a pessoa perde, clama, o Senhor livra. Passa um tempo, todo mundo esquece da bênção, volta para o pecado novamente. Nesse caso, o rei Jeoacás buscou pelo Senhor por misericórdia, e o Senhor deu um salvador a eles e puderam descansar. Contudo, não se apartaram do pecado. Descansaram, mas não se afastaram do pecado. Você vê? Aperta do Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia, não sei o quê. Deus vai e faz. No outro dia, cara, vou pecar, mas só um pouquinho, volta para o pecado de novo, presta atenção. Contudo, não se apartaram do pecado e fizeram um poste ídolo, que permaneceu em Samaria, que era a capital política de Israel. Quer dizer, ainda permaneceu com os postes ídolo. Presta atenção. Jeoacás teve seu exército diminuído, e assim como os carros e homens a pé, devido às investidas da Síria. Quer dizer, com isso o cara foi perdendo o quê? Foi perdendo território, foi perdendo homens, quer dizer, foi perdendo todo o bem material. O Senhor livrou ele da guerra, mas perdeu muitos homens. Quer dizer, não dizimou Israel, mas tiveram muita perda de alguns homens, perda de bens materiais, tudo isso foi trazendo. E aí relata os mais altos de Jeoacás, não estão escritos no livro Paraná, e Joás, seu filho, reinou em seu lugar. Quer dizer, já entra mais um camarada, o filho dele, também Israel ainda. Vamos lá. Reinado de Jeoás em Israel. Esse aqui reinou 16 anos, fez o que era mal também. Israel não terminou o que era bom, lembra? Fez o que era mal também. Vamos ler do 10 ao 13. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás. Está vendo aqui o que está falando de Joás? Ele reinou 40 anos, então ele pegou esses dois reinos aqui na mesma época dele, só que lá em Israel, ok, pessoal? A reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos,
e fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto aos mais atos de Joás e a tudo que ele fez, e ao seu poder, com o que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Descansou ele, Joás, com seus pais, e no seu trono assentou-se Jeroboão. Só que nós já temos um Jeroboão, então aqui agora já passa a ser Jeroboão I, ou Jeroboão II, Jeroboão I. O primeiro que teve lá, Jeroboão, agora Jeroboão, né, segundo, né, e cada um entende. Enfim, nesse trecho aqui relata a morte de um rei, mas a seguir ainda mostra alguns dos seus feitos. Então a gente vê que está relatando a morte dele, mas logo na sequência conta um pouco da história do que ele fez. Vamos lá. A profecia final e a morte de Eliseu. Estando Eliseu, vamos ler do 14 ao 19, tá? Porque aqui a história de Eliseu é importante, vamos ler bem. Estando Eliseu padecendo de enfermidade, de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou, lembrando que Eliseu ficou um tempo dele em Israel, não foi em Judá, hein? Não confunda. Amém? Vamos lá. Desceu para visitar a Eliseu. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Ele tomou o arco e as flechas. Disse ao rei de Israel: retese o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs nas mãos sobre as mãos dele, ele pegou o arco que deu, e aí Eliseu colocou as mãos sobre as mãos dele, presta atenção, e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou, e prosseguiu: flechas da vitória do Senhor, flecha das vitórias do Senhor contra os sírios. O que Eliseu estava fazendo? Profetizando. Atira a flecha, um ato profético. E às vezes quando a gente fala de ato profético, o povo faz uma cara de ué, né? Às vezes a gente fala de ato profético, as pessoas fazem uma cara de ué. Presta atenção no que a Bíblia está relatando. O profeta não estava andando para você de alegre, coloca a mezuzá na sua casa porque ele acha você bonitinho, porque a mezuzá fica bonita na tua parede. É um ato profético que você está fazendo. Ela é bonita, mas ali tem um ato profético que o anjo da morte não entra. E ali que ele falou para ele: arco, ali ó, puxa, retese o arco, abre e lança para o oriente, vitória, declarando vitória, lançando um ato profético, colocando a mão sobre ele, a mão do sacerdote sobre ele, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Olha o que Eliseu, um grande profeta do Senhor, estava profetizando sobre a vida dele. Fala sério. Disse ainda: toma as flechas, e ele a tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter feito. Então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Olha o que Eliseu está falando para ele. Ele falou: pega um monte de flecha e lança. Era para ele ter um ato profético. O cara tinha que pegar e eu vou matar os sírios, eu vou fazer o quê? Ele lançou só 3. Ele falou: eu esperava que você lançar 5, 6, você fez 3, então tudo bem. Eram atos proféticos. Por que o povo deu 7 voltas lá? Deu 6 voltas, no 7º dia deram 7 voltas sobre ele. Ele estava profetizando que as muralhas iam cair. Só que qual era ele? Cada flecha era uma vitória que ele tinha contra os sírios. E ele, 3 flechinhas, o cara não se preocupou muito com o ato profético. Então o sacerdote lançou 3, Eliseu se indignou com ele. Achou que o cara falava: sírios, que eles estão querendo ferrar a gente aqui, pá. O que ele fez? Fez só 3. Falou: pois é, você só vai ferir eles 3 vezes. Fala sério, hein? Eliseu, antes de morrer, ensina ao rei uma importante lição sobre a palavra e as atitudes proféticas. Ele deveria enxergar-se vitorioso se quisesse conquistar uma vitória plena sobre os sírios antes de executá-la. Olha o que o profeta estava ensinando para ele. Tinha um olhar profético. Vai para essa guerra já com o olhar, com a faca nos dentes, como a bispa brinca, mordendo a maçaneta. Eu vou vencer, essa guerra é minha, o Senhor está indo na minha frente. É assim que você anda. Só que você vai dizer:
Deus, ó vida, hard, né? Ó Deus, ó vida, vai para que guerra desse jeito, querido? O cara já morreu de susto. Ora alto na alimentação. Senão você pá! Eu não vou orar mais pela comida. Está entendendo por quê que a bispa fala? Ora alto, põe poder nessa palavra, vai com tudo. É assim. Olha o rei aqui. Perdeu uma situação aqui, fez porque as lerdinhas. Era para o cara pegar aquela metralhadora do Rambo e eu. Fala sério. Mas não tem um filme que matou mais ninguém que o do Rambo, né? Acho que em toda a história do cinema ninguém matou mais do que o Rambo, né? O que Eliseu estava ensinando para ele, gente? Ato profético. E ato profético você tem que fazer como se você tivesse vencido naquela guerra. Ele tinha que ter essa mentalidade de ter se enxergado vitorioso. O que ele estava mostrando? O que ele mostrou aqui? Ele não estava se enxergando vitorioso. E muito menos entendendo o ato profético, aquilo que o profeta Eliseu estava colocando. Dá vontade de falar, você não sabe quem é Eliseu? Você não sabe a história do cara? Não sabe o que ele fez? Pergunta para Geazi, que Geazi sabe o que ele fez. Tanto é que Geazi está branquinho por aí. Pergunta quem que é, de lepra. Pergunta lá para Geazi o Albino, que ele vai te contar quem que é Eliseu. O gesto de Eliseu, pondo as mãos sobre as mãos do rei, deveria ter servido de alerta para Jeoás, de que o profeta estava o abençoando em nome de Jesus. O que a gente ora? Está vendo aí? Você fala, a pessoa às vezes não entende o envio. Por que a bispa dá envio? Às vezes a gente fala, a bispa fala com a pessoa, mas você recebeu envio? Ai, bispa, eu fui para lá, você não sabe o que aconteceu porque você pediu envio. Não pediu envio. Sabe o que é importante? Meu sacerdote não dá bom dia a cavalo. Ele não te fala para fazer uma coisa se não tem direção de Deus. Aqui que estava falando assim, você está indo abençoado em nome de Jesus. O que a gente fala para você? Pessoal, boa noite, eu envio vocês debaixo do poder, unção e autoridade de Jesus Cristo. Está abençoando como o profeta abençoou. É importante. Bispo, você falou por falar, não falei por falar. Eu estou enviando a porção do Espírito para você. Amém? Vamos ler do versículo 20 ao 23 para a gente terminar. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bando dos moabitas que costumavam invadir a terra na entrada do ano, sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e ele se levantou sobre os pés. Pense na situação. Pense no homem de Deus como era Eliseu. O cara estava enterrando Eliseu, ela colocou ele na tumba lá, daqui a pouco veio os moabitas. E quando os moabitas vinham, por isso que a Bíblia fala muito sobre que eles vinham como gafanhotos, os amalequitas faziam muito isso. Aliás, eles eram tidos até como nômades, né? Porque eles vinham assim, eles iam passando do jeito que eles, por que eram chamados de gafanhotos? Que eles passavam, o que tinha pela frente eles iam consumindo. Como uma praga mesmo, sabe? Você faz uma plantação e a praga vem, vai comendo, vai indo embora. É exatamente assim, ela conviu os amalequitas. E os moabitas, como vinham na entrada do ano, quando eles vinham para cá, o povo fugia o quê? Com medo deles. E aí o que acontece? Na hora que eu ia enterrando um camarada, viram que não ia dar tempo de cavucar o buraco para ele, o que fizeram? Joga lá junto de Eliseu. Joga aí, vamos correr que não dá tempo. O homem estava morto. Joga lá, depois a gente vê o que faz aqui. Nisso que jogou, o homem caiu lá e já levantou na hora. Olha o poder que estava sobre os ossos de Eliseu, que já estava morto. Presta atenção. Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Veja que aqui o Senhor não fala da aliança com Davi, porque nós estamos falando do povo de Israel. Está entendendo? Que aqui o Senhor está falando que lembrou da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Não que Davi não participasse dessa aliança, participa, mas aqui não está falando da aliança que ele fez com Davi, como ele fala em outras passagens. Por quê? Porque aqui está falando do povo de Israel, que estava apartado da linhagem de Davi. Não os quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui já é Ben-Hadad também o filho. A gente teve um Ben-Hadad aqui, que esteve lá na época de Naamã. Está lembrado? Ok? Seu filho reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Joacás,
retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que estavam tomadas das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Olha a palavra que Eliseu colocou sobre a vida dele, se cumpriu. Ferrou por 3 vezes, feriu por 3 vezes e trouxe as cidades de volta. Amém? Aí acabou, né? Pastor, né? Olha, ao contrário de Elias, Eliseu teve uma morte natural, porém marcada com um milagre, porque a gente sabe que Eliseu passou a carruagem de fogo, levou ele lá, e glória a Deus. E aqui a gente vê que, não vai dizer, teve uma morte simples, não, teve uma morte simples. Para cumprir os dias dele, teve uma morte. Só que, olha o que acontece aqui nessa passagem. Foi marcado com, da forma como era a vida daquele profeta, um homem por unção. Tanta unção tinha, que na hora que o camarada caiu, bateu nele lá, recebeu o choque do Espírito Santo lá na hora que ela se colocou de pé, veio a vida. Pois uma unção permanecia estranhadamente até em seus ossos, pois era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, tanto que mesmo depois de morto, continuou dando fruto. E aí na sequência relata a morte de Azael, rei da Síria, e que seu filho Ben-Hadad reinou em seu lugar. Jeoás, rei de Israel, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, aí aqui, Ben-Hadad III, as cidades que haviam tomado nos tempos de seu pai Joacás. Como o profeta havia falado, ele feriu as terras com as flechas e assim venceu os sírios por 3 vezes. A fidelidade de Deus é claramente demonstrada nessa ocasião aqui, você vê que Deus falando, que por conta do amor com Abraão, Isaac e Jacó, pois aquilo que o Senhor prometera a Abraão, Isaac e Jacó se cumprira, e o povo clamava a Deus por misericórdia, fidelidade, e eram atendidos. Você vê que vezes o povo pecador clamava ao Senhor por misericórdia, e o Senhor ia lá e derramava sobre a vida deles. É lindo demais. Vê como Deus é misericordioso. Amém, pessoal? Glória a Deus. Se ficou alguma dúvida aí, depois vocês me chamam no WhatsApp aí. WhatsApp da igreja 11 970 13 8161. Se tiver alguma dúvida, é só me chamar no WhatsApp e eu passo para vocês com o maior prazer. Na quarta-feira, pessoal, eu achei que, não sei se eu consegui dar o capítulo 13. Então, na quarta-feira, eu peço para vocês prestarem bastante atenção. Tentem entrar, ver ao vivo, ou não deixar passar, porque na quarta-feira nós vamos começar o capítulo 14, falando sobre o reinado de Amazias, rei de Judá. Só que logo na sequência, um pouco antes do final desse capítulo, nós vamos para um profeta, que é o profeta Joel. Tá vendo? Só confirmar, eu já estou lendo isso. Nós vamos para o livro de Joel. Então Joel vai relatar sobre algumas situações que acontecem nessa época. E eu vou mostrar para vocês também o porquê que é esse profeta nessa época. Porque aqui nós vamos ver que Isaías também participou em 2 Reis. Lembra que ele está lá com o rei Josafá e coisa e tal, com o rei Ezequias, que vai lá, Deus dá mais 15 anos de vida para ele, e coisa e tal. Então está tudo relatado aqui. Entendeu? Então nós vamos ver o quê? Que o profeta Isaías também nós vamos ver também na sequência. Aí nesse ano devemos acabar o livro de Isaías em nome de Jesus. Mas na quarta-feira nós vamos no capítulo 14 e vamos entrar no livro novo. Então eu vou estar ministrando essa passagem para vocês na quarta-feira. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, bora orar em nome de Jesus, Glória a Deus aí por essa ministração extraordinária. Feche seus olhos por um minuto, inclui, se possível, sua cabeça um momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um que viu essa transmissão ao vivo, essa live, aqueles que vão ver na retransmissão, pelo YouTube, pelo Facebook, Pai. Visita poderosamente, Senhor, que eles sejam revestidos de poder, unção, autoridade, Deus, em nome de Jesus. Toca, cura, liberta, Senhor, e restaura o teu povo e aviva, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tudo que o Senhor fizer na vida de cada um, Senhor, essa multiplicação da palavra, abre o entendimento que essa palavra possa ser multiplicada, Deus, em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal, glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueça, amanhã a gente tem palavra do dia às 8h30 da manhã e na quarta-feira eu espero vocês às 19 horas em nome de Jesus. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um grande beijo, pessoal, obrigado aí por todos que estiveram comigo ao vivo aí, que Deus abençoe poderosamente a cada um. Um grande beijo, tchau, tchau.